Muito bem. O senhor me escuta bem, do Edilson? Sim, dá para ouvir bem. Nós estávamos aqui falando sobre teologia da comunicação, o capítulo 2 do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E a primeira pergunta que nós temos a fazer, ele será o nosso objeto de estudo durante todo o semestre, né? Sim. Semana que vem, inclusive, estará conosco o Padre Zezinho. Mas a nossa pergunta o que é o Departamento de Comunicação, o setor de comunicação da CNBB, e como funciona a comunicação na CNBB, né? E por que o diretório está sendo revisto? Se tem alguma perspectiva de uma nova edição, se ele vai ser aprovado pela CNBB numa futura Assembleia Geral, como é que está essa questão? Certo, tá bom. Então, eu esquematizei aqui um pouquinho para facilitar a nossa comunicação e eu não me perder tanto aqui nos detalhes. Bom, eu acho que é interessante que eles tenham essa consciência, essa clareza de que o setor comunicação é um dos setores da CNBB, né? Das comissões. São 12 comissões. Dentro da organização da CNBB, nós temos 12 comissões. Ação missionária e cooperação intereclesial, ação transformadora, animação bíblico-catequética, comunicação social, que é a que estamos falando, cultura e educação, doutrina da fé, ecumenismo e diálogo interreligioso, juventude, laicato, liturgia, ministérios ordenados de vida consagrada e a Comissão para a Vida e a Família. São 12. Então, cada comissão tem uma sua organização. Geralmente, são 3 bispos que integram uma comissão, além dos bispos, os assessores e aquelas pessoas, os referenciais que se encontram nos diversos regionais da CNBB. Tá? Então, eu diria que a comissão episcopal, a comissão pastoral episcopal para a comunicação da CNBB, então, entrando especificamente nesta comissão, que é o tema que está em evidência no momento, né, aqui nesta aula, com essa turma de alunos bons, né, todos bem comportados, bem direitinho. Pois bem, então, aquilo que está no site da CNBB, nós colocamos isto. O que é a comissão? Ela tem como atribuição animar e articular projetos estratégicos nos regionais da CNBB, pelo uso de recursos tecnológicos adequados, integrando e fortalecendo as iniciativas de comunicação da Igreja e o diálogo produtivo de toda a mídia. Nós temos a clareza de que, na organização da igreja, cada diocese ela é autônoma no seu trabalho, na sua ação evangelizadora e tudo mais, tem a sua equipe de comunicação, algumas bem estruturadas, outras menos, porque depende das realidades. A realidade da igreja no Brasil ela é muito variada. Nós temos dioceses e arquidioceses que tem uma equipe de comunicação bem estruturada, outras quase nada, por causa dos recursos, por causa da escassez e assim por diante. Então, as realidades variam muito, mas, seja qual for a realidade, a Comissão Episcopal para a Comunicação ela dá um certo suporte, tá, dentro dessa organização e oferece alguns subsídios que podem servir para nortear a ação, o trabalho de comunicação da igreja, como é o caso desse diretório de comunicação. Ele foi pensado exatamente para ajudar as pessoas que trabalham a comunicação da igreja a ter um direcionamento, um parâmetro, né, uma referência. Aqui não é uma coisa impositiva, mas dá uma direção, facilita, ajuda-nos a ter uma melhor compreensão do que é a comunicação e qual é o papel da igreja, afinal de contas, a nossa ação evangelizadora é um trabalho de comunicação, nós comunicamos o Evangelho. Então, quanto mais consciência disso e quanto mais investirmos na comunicação para que a ação evangelizadora aconteça com eficiência, isso é muito importante.
Então, o nosso trabalho é, sobretudo, ajudar nessa integração e fortalecimento às iniciativas de comunicação da igreja. Quem é que integra a Comissão de Comunicação hoje? Hoje, o presidente da comissão é o Dom Joaquim Moll. Eu integro a equipe apenas, tá? Eu moro aqui no Piauí, para os jovens que não sabem, vocês estão aí, né, com roupinha, uma parte aí está com a roupinha de frio. Aqui nós estamos, não precisamos da roupa de frio, nem hoje, nem amanhã, nem depois. É sempre quente, a diferença é só um pouco mais quente e um pouco menos quente. O nosso clima aqui é bem conhecido, né, no Piauí. Então, eu moro aqui no Piauí e tem ainda o Dom Neri. Dom Neri, ele é bispo de Juína. Dom Moll, ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. E Dom Neri, ele é bispo de Juína, Mato Grosso. Então, esses três bispos, eu, Dom Moll e Dom Neri, nós integramos a comissão. E nós contamos na comissão ainda com dois assessores, o padre Tiago Cíbula, que ele é padre de Santo André, da Diocese de Santo André, aí em São Paulo. E tem também a Manuela de Oliveira, ela é assessora de comunicação da CNBB e ela mora em Brasília. Então, nós formamos esta equipe e nós buscamos reforços conforme as circunstâncias e conforme os projetos que vão sendo desenvolvidos dentro desse campo da comunicação. Então, algumas ações, a gente conta também em cada regional com o bispo referencial, geralmente cada regional tem um bispo que se ocupa de ajudar na articulação da comunicação naquele regional. No meu caso aqui, além de integrar a comissão nacional, então, no regional eu sou o bispo referencial que procuro, com a ajuda de um padre, ajudar na articulação e na coordenação desse trabalho da comunicação aqui no Regional Nordeste 4. O Piauí é um regional, o estado do Piauí coincide aqui, província e regional. Então, nós somos 8 dioceses e eu procuro desenvolver esse trabalho aqui. Quais são as ações desenvolvidas, né, pela comissão hoje, a Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação? O acompanhamento à pastoral da comunicação, né, tem uma coordenação nacional, Marcos Túlio é o coordenador nacional, então existe uma boa articulação entre nós, uma boa comunicação e uma proximidade com essa equipe, a coordenação nacional da pastoral da comunicação. Isso é o nosso Deus. Ainda participar deste mutirão, que será no mês de julho, a cada 2 anos, o mutirão brasileiro. Tá? Depois, organizar e executar o projeto Prêmios de Comunicação. Nós também acompanhamos esse projeto, que é o projeto da CNB, mas quem organiza, quem articula, quem acompanha todo o processo da seleção dos prêmios de comunicação é essa comissão, com a ajuda das universidades católicas na parte do trabalho técnico da escolha dos prêmios de comunicação, que são 7 modalidades e 14 prêmios. Eles são distribuídos a cada ano com comunicadores de dentro da igreja e também de fora da igreja, porque o intuito desses prêmios de comunicação não é uma coisa interna, é sobretudo para favorecer o diálogo com a sociedade e reconhecer trabalhos significativos no campo da comunicação que merecem destaque e reconhecimento por causa dos valores humanos e cristãos que são defendidos nesses trabalhos dentro do campo da comunicação e da cultura. Ainda temos encontros periódicos com os padres influenciadores, né, Padre Joãozinho? A gente tem alguns momentos de encontros para a gente conversar um pouco. Essa semana tem. Não nos compete controlar esse grupo, esses padres, comunicadores e influenciadores, mas ajudar a caminhar considerando as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil.
né? Semana teve sobre metaverso, né, Dom Edilson? Isto, o próximo encontro nosso será quinta-feira e vamos tratar desse tema, o metaverso. Vai ser bem interessante, Padre José. Além do assessor que nós já comunicamos para vocês, tem um outro que também é bem conhecedor do tema e demonstrou interesse, e os dois se entenderam e vamos ter a participação de dois assessores que vão nos ajudar nessa reflexão. Espero que eles administrem bem o tempo, que eu disse para eles qual era o tempo e eles precisam administrar bem isso, né? Então, a gente tem esses momentos também nossos. Depois, ainda, através da assessoria de imprensa, fazer a mediação de conflitos, que vocês sabem o quanto é difícil no mundo que nós estamos vivendo e como surgem situações adversas que aí a equipe a assessoria de imprensa precisa estar atenta e ajudar a fazer essa mediação. Aí, além disso, estamos nesse processo de atualização do Diretório de Comunicação. Para esse trabalho, a gente está contando com uma equipe que a gente chama de GRECOM. GRECOM é o Grupo de Estudos de Comunicação. Quem é que integra este grupo? São pessoas formadas em comunicação, que têm uma boa base, que a maior parte deles doutores em comunicação, mas pessoas que têm o pé no chão, que têm o conhecimento pastoral e que caminham conosco nesses eventos de comunicação da igreja e que, por isso, têm uma linguagem que conseguem se comunicar dentro de uma linguagem compreensível e o intuito não é criar um novo diretório, nós não estamos criando um novo diretório, estamos apenas atualizando, a estrutura será a mesma, ele tem 10 capítulos, vocês viram aí, o diretório consta, ou tem atualmente 10 capítulos, os capítulos serão os mesmos, mas cada capítulo está sendo enriquecido. O que a gente está fazendo é mais um enriquecimento, né, inserindo mais elementos, porque a comunicação, as coisas evoluem rapidamente, né? Esse diretório, ele foi publicado em 2014. Parece muito recente, mas quando se trata do tema comunicação, de 2014 para cá, a linguagem vai se atualizando, então a gente vai procurando inserir mais elementos, enriquecer. Então, o intuito desse trabalho é enriquecer um material que já existe, que é importante, que já oferece um suporte muito bom para os estudantes de comunicação e as pessoas que trabalham a comunicação na igreja. Então, a gente quer oferecer ainda alguns elementos acrescentar alguns elementos que nós entendemos que podem ser bem significativos. Quem são estes que estão nos ajudando? Moisés Esbardelotto, eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado esse nome, irmã Joana Puntel, irmã Paulina, Marcos Túlios, que é o coordenador da Pastoral da Comunicação, coordenador nacional, o professor Mosair, ele é da PUC Minas, depois Andréa Gripe é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Aline Amaro, que agora eu não me lembro de onde é a Aline, e Ricardo Alvarenga, que é do Maranhão. Então, todos estes são pessoas formadas em comunicação, que têm muito a contribuir, estão nos ajudando a enriquecer esse diretório. Os capítulos já foram todos atualizados, agora vão ser submetidos, porque não basta que a comissão aprove, mas vai ser submetido à CNBB, para que, de fato, seja aprovado, e sendo aprovado, então será publicado o diretório atualizado, tá? Não é o novo diretório, mas é o diretório atualizado. Então, é um pouco disso que a gente pensou de passar para vocês do nosso trabalho, porque eu não me lembro, deve ter umas coisas também, mas foi tudo rápido. Nós estamos aqui em Oeiras participando de um curso de formação com o nosso clero. Começamos ontem e este curso prossegue até quinta-feira ao meio-dia. Então, eu dei uma fugidinha de lá do encontro para esse momento aqui de conversa com vocês, para pelo menos interagir e dizer, em linhas gerais, como é que o setor comunicação, a Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação, atua.
Olha, queremos agradecer com uma salva de palmas. Obrigado. Bruno Edilson, nós sabemos do seu tempo, o senhor ocupou cada um dos 10 minutos acordados com muita precisão, depois nós vamos postar isso em algum ambiente que possa ser socializado também com os alunos, recuperarem isso, e lhe dizer que durante esse semestre nós vamos visitar cada capítulo do diretório. Então, se lhe achar oportuno, né, nos mandar um texto de algum dos capítulos, por exemplo, o capítulo 2 da Teologia da Comunicação, eu não imagino que tenha havido grande mudança, porque ele já é bastante... A teologia é sempre a teologia, não é? Mas o capítulo Isso. a comunicação no mundo em mudança, o mundo de 2014 era um, depois, agora em 2022, já temos bastante mudança, né? E hoje as redes sociais estão em declínio, as mídias sociais estão em ascensão. Caso queira submeter um texto novo a um grupo de base, né? Esse grupo aqui vai estar um semestre inteiro, a gente se coloca, né? Estou falando o nome de vocês, né? Pode ser? Nós colocamos à disposição como uma instância de consulta, né? Já atualizados, só que assim, marcados com as observações daquilo que está entrando, sendo inserido e tudo mais, porque ainda como se trata de uma coisa que está sendo submetida à aprovação, então não está tudo fechado. Então, se vocês querem nessas condições e não publicar, e não compartilhar, não socializar, porque ainda é algo que está em análise, tá? Eu tenho todos os capítulos que já foram trabalhados, do 1 ao 10 eu já tenho, certo? E o que é interessante é que, lembre-se que em 2014, o Papa Francisco estava apenas começando, né? O ministério dele. Então, a gente está inserindo também muitos elementos daquilo que o Papa Francisco tem nos ajudado a refletir dentro dessa perspectiva da comunicação. Por isso, também a necessidade da atualização, inserindo também já uma eclesiologia a partir do Papa Francisco. Isso não vai ser para a Assembleia Presencial, para a parte presencial da Assembleia desse ano, não, ou vai? Eu não sei se porque não foi nada, geralmente na Assembleia, antes de chegar à Assembleia, os textos chegam aos bispos. E não foi possível, porque a equipe se reuniu agora, sexta-feira passada, para fechar os 3 últimos capítulos, né? Eles vinham trabalhando capítulo a capítulo, então os 3 últimos foram fechados na semana passada. Então, eu creio que não, na Assembleia ainda não. Só que, às vezes, a Assembleia, ela às vezes, aprova que o texto seja levado para chega, como é que se chama? O CONSER, não. CONCEP. É o CONCEP. Aí, às vezes, o próprio CONCEP já aprova, né? Então, eu não sei exatamente qual é a situação. Não conversei mais com o Domol. Eu penso que na Assembleia dos Bispos ainda não vai ser aprovado, não. Penso que Então, não. se pudermos mandar para nós, tornar de uma utilidade única, analisar um texto já em mudança, um texto em crescimento, e se durante as Sim. aulas aparecerem mais algumas sugestões, nós devolvemos para o senhor com as nossas notas de revisão também, né? Aí o senhor pode fazer delas o uso que quiser. Afinal de contas, é uma turma digamos, de teologia do primeiro ano, mas que muito bem formados, e que estarão se debruçando sobre esse tema com qualidade, cada semana um capítulo. Então, nas próximas 10 semanas, a partir de setembro, nós vamos ter 10 semanas sobre os 10 capítulos. Ótimo, que bom. Fico feliz, viu, Padre José? Muito obrigado por ajudar esses jovens a pensar a comunicação da igreja. O diretório, eu acho que ele é muito interessante, ele ajuda-nos muito a ter essa compreensão da linguagem e a importância da comunicação, como de fato a comunicação é importante para que a igreja realize bem a sua missão. Muito bem. Muito obrigado, Dom Edilson, e Deus abençoe aí a continuação da sua missão na diocese, agora com os seus presbíteros aí, ministros da comunhão, né? Obrigado, é isso.
Um abraço, Padre Josinha. A todos vocês, jovens, perseverança, hein? Fiquem com Deus.